Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Depois disso, passou Jesus a outra banda do mar da Galileia, isto é, de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em favor dos enfermos. Jesus subiu a um monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus então, tendo levantado os olhos e visto que vinha ter com ele uma grande multidão, disse a Filipe: Onde compraremos nós pão para dar de comer a esta gente? Dizia, porém, isso para o experimentar, porque sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não bastam para que cada um receba um pequeno bocado. Um de seus discípulos, André Simão de Pedro, disse-lhe: Há aqui um jovem que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Jesus, porém, disse: Mandai sentar essa gente. Havia naquele lugar muita erva. Sentaram-se, pois, os homens, em número de cerca de 5.000. Tomou então Jesus os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre os que estavam recostados, e igualmente dos peixes deu-lhes quanto queriam. Estando saciados, disse a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que tinham comido. Vendo então aqueles homens o milagre que Jesus fizera, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que vem ao mundo. Palavra da salvação. Comentário: João 6, de 1 a 14. São João Crisóstomo. Assim como as flechas, quando atingem algo sólido, se desviam com grande ímpeto em todas as direções, mas quando atingem algo mole, são detidas e param aí, assim também, quando investimos impetuosamente contra homens insolentes, esses se enfurecem ainda mais, mas se fazermos concessões, facilmente abrandamos a sua insânia. Desse modo, Cristo mitigou a fúria nascida por causa dos seus discursos anteriores, retirando-se para a Galiléia. Não se retirou, porém, ao mesmo lugar de onde tinha subido a Jerusalém. Com efeito, não foi a Caná, na Galiléia, mas à outra margem do mar da Galiléia. Por isso diz o evangelista: depois disso, passou Jesus a outra banda do mar da Galiléia, isto é, de Tiberíades. Embora recebendo uma doutrina tão elevada, somente eram atraídos pelos milagres, porque suas almas eram muito grosseiras. Com efeito, os milagres, como diz São Paulo, não foram dados aos fiéis, mas aos infiéis. Eram, pois, mais sábios aqueles dos quais se diz que ficavam admirados da sua doutrina. Mas por que não diz quando ouviam operar milagres? A razão disso é que este evangelista buscou dedicar a maior parte do seu livro aos discursos do Senhor. Segue. Jesus subiu a um monte, sentou-se ali com os seus discípulos. Subiu ao monte por causa do milagre que iria operar e fez seus discípulos subirem consigo, acusando, desse modo, a multidão que não o seguia. Subiu também ao monte para nos ensinar a descansar do tumulto e da agitação que há no mundo. Com efeito, a solidão é muito útil para a busca da sabedoria. Segue. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Observa como, em um ano inteiro, o evangelista não nos refere quanto aos milagres de Cristo, mas que a cura do paralítico e a do filho do funcionário real. Não buscou mencionar todos os milagres, mas escolheu entre todos alguns poucos e grandiosos. Mas por que o Senhor não subiu no dia da festa? Porque assim ia abolindo paulatinamente a lei, tomando ocasião da malícia dos judeus. Não estava simplesmente sentado com seus discípulos, mas falava-lhes com ardor, convertendo-os para si.
Depois, olhando ao longe, viu uma multidão que se aproximava. Por que o Senhor interroga Filipe? Interroga-o porque sabia que os seus discípulos ainda precisavam de mais doutrina. Era o caso de Filipe, que mais tarde disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Por isso, instruiu o discípulo antes de operar o milagre, pois, se simplesmente operasse o milagre, a sua grandeza não seria reconhecida. Por essa razão, faz com que os discípulos primeiro reconheçam a sua carência, para que depois vejam com maior clareza a magnitude daquele milagre. Por isso segue. Dizia, porém, isso para o experimentar. Não porque ignorasse o que ele haveria de responder. Isto é dito à maneira humana. Com efeito, assim como quando é dito, o que perscruta o coração dos homens, Romanos 8, 27. Isso não importa em nenhuma ignorância, mas, ao invés disso, em um conhecimento maximamente certo. Do mesmo modo, quando diz que experimentava Filipe, não exprime senão que Cristo já o conhecia perfeitamente. Além disso, interrogando-o, o Senhor tornava-o em um homem mais provado, levando-lhe a um conhecimento mais certo do milagre que haveria de realizar. Assim, para que ninguém pensasse que essa maneira imperfeita de falar importasse em alguma diminuição do Senhor, o evangelista acrescenta, porque sabia o que havia de fazer. Ou de outro modo, foram dois fatos distintos, ocorridos em momentos distintos. Penso, de fato, que André não disse isso sem motivo, mas porque conhecia o milagre de Elias, que alimentara 100 homens com 20 pães de cevada. O apóstolo, portanto, elevou o seu espírito para formar uma ideia mais elevada, mas não pôde chegar ao topo, como é manifesto pelo que se segue. Mas que é isto para tanta gente? Acreditava, pois, que com pouco o Senhor apenas podia fazer milagres pequenos e com muito podia fazer milagres grandes. Mas isso, sim, mas nisso se enganava. Para o Senhor, era igualmente fácil alimentar as multidões, com muito ou com pouco, pois não precisava da matéria. No entanto, para não parecer que as criaturas não estavam sujeitas ao poder da sua sabedoria, usava usava-as como matéria em seus milagres. Compreendamos aqui, nós que somos dados aos prazeres, o que comiam aqueles homens grandes e admiráveis, quão pouco lhes era servido e quão rude era a sua mesa. Antes que o pão surgisse, o Senhor mandou-lhes sentar, para saberes que as coisas que não existem lhes estão submissas, assim como as coisas que existem, conforme diz Paulo, o qual chama à existência o que não existe. Romanos 4,17. Prossegue. Jesus, porém, disse: Mandai sentar essa gente. Por que não ora antes de curar o paralítico, nem antes de ressuscitar os mortos, nem antes de acalmar a tempestade, mas aqui ora e dá graças? Faz isso para ensinar que devemos dar graças a Deus antes de iniciarmos as refeições, mas também por outra razão. O Senhor ora nas obras menores, para aprenderes que ele não ora por necessidade. Porque se orasse por necessidade, faria isso com muito mais razão nas obras maiores. Como, porém, fazia todas essas coisas por sua própria autoridade, dá a entender que ora aqui para se acomodar ao nosso modo de ser. Além disso, como havia uma multidão presente, era preciso mostrar-lhe que ele viera por vontade de Deus. Por isso, não orava quando fazia algum milagre em segredo, mas orava na presença de muitos, para não pensarem que ele era rival de Deus. Vê aí como é grande a diferença entre o servo e o senhor. Os profetas, que recebiam uma medida da graça, operavam milagres segundo essa medida. Cristo, porém, que operava com poder absoluto, fazia todas as coisas com grande abundância. Por isso segue: estando saciados,
disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. De fato, essa exibição de poder não era sem propósito, mas servia para que ninguém pensasse ter sofrido uma ilusão, razão pela qual também operou o milagre a partir de matéria pré-existente. E por que não deu às multidões os pedaços que tinham sobrado, para que os levassem, mas, em vez disso, os deu aos discípulos? Porque queria instruir, sobretudo, os que haveriam de ser os mestres de toda a terra. Quanto a mim, não me admiro apenas da grande quantidade de pães que foi produzida, mas também da exatidão dos pedaços que sobejaram. Não fez sobejarem nem mais nem menos, mas tantos quantos queria, a saber, 12 cestos, segundo o número dos apóstolos. Ao dizerem que vem ao mundo, dão a conhecer que esperavam um profeta extraordinário. Por isso, quando dizem, este é verdadeiramente o profeta, põem o artigo definido para mostrar que eles distinguia dos demais profetas.